E aí, tudo bem com você? Falar um pouquinho hoje a respeito da dificuldade no ganho de peso, que muitas vezes chega aqui para mim no consultório. O gastroenterologista, por uma questão histórica, que antigamente o gastroenterologista ele acomodava também especialidade de nutrólogo, né? Parte médica de nutrólogo, mas depois com o tempo surgiu essa nova especialidade porque a necessidade de conhecimento é muito ampla. E aí o nutrólogo, ele se partiu da gastroenterologia, entendeu? Então, o nutrólogo hoje é uma outra especialidade médica, além da gastroenterologia. Hoje a gastroenterologia infantil envolve também a hepatologia infantil, mas como na parte adulta tá havendo um movimento de separação. Mas é uma coisa que chega muito frequentemente para mim, é disso que eu vou falar hoje. A dificuldade no ganho de peso muito se relaciona a um aspecto básico. É como se fosse uma conta de banco. O peso, ele aumenta à medida que você engorda a sua conta no banco, sua poupança. Ou seja, quando você deposita uma quantidade de dinheiro ou calorias e gasta menos do que você depositou, ou seja, vai engordar. É assim que funciona o ganho de peso. O crescimento da criança também, a criança tem que receber os depósitos de comida e esses depósitos têm que ser suficientes para manter a criança com peso adequado e influenciando na taxa de crescimento, tanto de ganho de peso à medida que a criança cresce, como comprimento, perímetro cefálico, a depender da idade. Então a lógica basicamente é essa. Então, pensando na lógica do depósito, à medida que se você não deposita, a rigor, você vai continuar tendo necessidades basais para gastar, né? Então, se você não deposita, ou seja, a criança não come bem, come pouco, tem erro nos horários, tem uma densidade dietética baixa porque toma muito suco, porque os pais permitem que ela coma alimentos de baixa densidade, são indulgentes, ou a criança tem uma seletividade muito importante, ou um transtorno alimentar restritivo. Todas essas questões podem gerar um baixo acréscimo de depósitos, o que vai dificultar esse ganho de peso. Outro aspecto que pode dificultar também são alterações motoras, por exemplo, alterações neurológicas. A criança não consegue deglutir, mastigar muito bem, uso de paralisia cerebral, geralmente ocorre isso. Então, o primeiro motivo é não ter depósito de comida. O segundo motivo de você não engordar a sua conta é porque você está gastando demais, não é? Então, se você tiver alguma condição, por exemplo, um atleta de alto rendimento, ele não gasta muito? Qual é o exemplo mais clássico que a gente vê aqui? Ronaldo, Fenômeno, ele não era gordo. Quando ele se aposentou, ficou gordão. Vampeta, por exemplo, quem gosta de futebol sabe. A galera engorda porque eles são acostumados a comer muito, depositar muito, gastavam muito, mas quando aposentam pararam de gastar porque ficaram sedentários, não treinavam mais com a mesma frequência, acabam engordando. Eu vi outro dia o Rogério Ceni também engordou muito, né? Então, o fato da pessoa parar de gastar muito também gera uma redução do peso. Então, aquelas crianças que têm condições ou fisiológicas ou patológicas que levam ao aumento do gasto. Eu vou falar algumas agora, de condições patológicas. Então, algumas condições patológicas podem gerar dificuldade na criança ganhar peso por aumento da necessidade do gasto dela, né? Primeiro, todas as doenças sistêmicas, pneumopatias, asma, dificuldade na respiração porque a criança ronca muito à noite, SARROS, que é a síndrome de apneia hipopneia obstrutiva do sono, que é a hipertrofia da adenoide, né? Asma descompensada, né? Doenças respiratórias crônicas como DPOC, associadas à fibrose cística, um dos componentes, está relacionado ao aumento do esforço respiratório, né? Questões relacionadas a cardiopatias congênitas, como, por exemplo, dificuldade por questões cardíacas, o coração precisa fazer muito mais esforço, a criança tem descompensações respiratórias frequentes por conta dessa cardiopatia. Problemas hepáticos e renais crônicos também geram um aumento da taxa metabólica e geram a dificuldade dessa criança ganhar peso. Então, algumas dessas doenças justificam, sim, o não ganho de peso. E, por fim, o terceiro ponto que pode gerar dificuldade no ganho de peso, basicamente, é porque tem um ladrão comendo aí essas calorias que a criança come. Você deposita
mas o depósito não é efetivado. Alguém desvia esse depósito antes de cair lá no aplicativo do banco, tá? Basicamente é tudo aquilo que leva a um problema absortivo. Você deposita, a pessoa come, mas o intestino não consegue absorver aquela caloria, aquela comida, não consegue digerir, absorver aquilo adequadamente. A criança perde aquele dinheiro, aquela caloria pelas fezes. Então são doenças desabsortivas. Esse aí é o grande foco do gastroenterologista, as doenças desabsortivas, principalmente que levam a quadros diarreicos. Eu vou dizer algumas importantes aqui para você. Uma das mais importantes causas desabsortivas para a criança não ganhar peso são as diarreias crônicas. E aí se destacam duas grandes diarreias. Duas doenças autoimunes. A doença celíaca, que é uma intolerância provocada autoimune, ou seja, o mecanismo imunológico do corpo agride o próprio intestino, engatilhado pelo glúten, tá? E gera um processo de desabsorção intestinal, a criança fica com o intestino inflamado. E a outra é a doença inflamatória intestinal. Tanto a doença de Crohn, que acomete mais, tende a ser mais grave, como a retocolite ulcerativa também geram uma dificuldade na absorção intestinal. Mas outras doenças, como por exemplo, doenças que levam a edema do intestino, parasitoses intestinais, né, também geram dificuldade na absorção de nutrientes, tá? Então, basicamente, são essas aí as causas desabsortivas que levam a dificuldade de ganho de peso. Então é isso, compilando as 3 causas principais, é que não está havendo depósito na conta, ou que você está gastando demais, ou que o depósito que você tem feito, alguém tem desviado da sua conta para outra conta, ou jogado fora. Tá? Então, basicamente, o raciocínio clínico que o médico deve ter durante a investigação na dificuldade de ganho de peso é esse. E aí, você gostou desse conteúdo? Achou relevante? Será que você pode compartilhar com alguém? Será que eu mereço isso? Não é possível, gente. Vamos lá, vamos compartilhar. O canal precisa crescer e eu quero produzir mais conteúdo. Um abraço e até mais.